você trabalha com produção em escala, seja de caixinha personalizada ou topo de bolo, esse vídeo é pra você. E aí, lindeza, tudo bom com você? Se você ainda não me conhece, eu sou Maíra, designer criativa da Sonho de Papel e DT da Foison. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a cortar essas 3 folhas de uma vez só, utilizando a nossa Cami da Foison Brasil para agilizar toda a sua produção aí. Nós vamos utilizar também essa super base para auxiliar no nosso corte perfeito. Então, se você ainda não é inscrito, não vai querer perder vídeos como esse, né? Então já corre aqui e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ter todas as notificações e ficar sabendo em primeira mão tudo que a gente posta por aqui. Então agora sim, bora pro vídeo. Já vi que vocês têm uma dificuldade aí grande na hora de fazer o nosso famoso corte de contorno. E como aqui no ateliê a gente usa muito esse corte, e nós vamos fazer um kit com muitas caixas do mesmo modelo, do mesmo jeitinho, a gente vai utilizar a nossa base enorme, a 4x3, e a gente vai fazer esse corte usando a função matriz. Então, para mostrar para vocês como que a gente vai fazer tudo isso, para adiantar o nosso corte, vou mostrar aqui do zero como a gente faz mesmo. Do zero não, porque a arte já tá pronta, né? Vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra compor, pra fazer todo esse arquivo e jogar ele lá dentro do nosso Flex pra fazer esse recorte perfeitinho. Aqui, ó, já tá a minha arte. E como que eu faço? Eu faço tudo no Illustrator, tá vendo, ó? Já fiz a minha arte no Illustrator, que tem mais detalhes, assim, de sombra. Quando precisa de mais detalhes, eu já vou pra cá, porque eu tenho mais familiaridade com esse programa de edição. Então aqui já mandei pro cliente como que vai ficar o laço que eu vou fazer, tudo certinho, o aplique aqui da frente. Já enviei pro cliente do jeito que a caixa vai ficar no final. Então vou vir aqui, vou tirar esse laço primeiro aqui pra cima. E vou colocar minha prancheta aqui certinha, do tamanho certo da minha caixa, para que quando eu for jogar ela lá no Flex, o programa não entenda que tudo isso aqui faz parte do que eu tô selecionando para imprimir. E aí eu não vou fazer o aproveitamento total da minha folha. Aqui, como vocês estão vendo, ó, eu já deixo toda a minha base da caixa aqui para eu fazer a personalização aqui certinha nos limites, né, de cada partinha dobrada da caixa, no caso. Só que aqui eu vou tirar isso para que isso não apareça na hora da minha impressão lá no programa mesmo. Vou tirar aqui também o nosso aplique. Vou deletar aqui o aplique, porque eu não preciso, o aplique, como ele é 3D, ele vai ficar por cima mesmo, então não vai fazer diferença ele tá aqui, não tá. Então é melhor não estar para ficar um acabamento melhor. Então, vou vir aqui em arquivo, vou exportar. Aqui, ó. Vou exportar na máxima de resolução possível, assim, para que fique perfeito mesmo na hora de imprimir. E você tá vendo, ó, que eu estou substituindo porque eu já peguei uma base de uma caixa Milk que eu já tinha feito no tema. E só personalizei de acordo com o que minha cliente quis. Então, ter esses arquivos assim, editáveis, é maravilhoso, porque você já vai fazer tudo na base que você já pode reaproveitar ali, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá, que eu vou abrir aqui no nosso Flex a nossa caixa. Só que tá vendo que isso aqui, gente, eu fiz, ó, lá em 2019. Então, eu já tinha isso daqui quando eu acabei de adquirir a minha E24. Então, todas as marcas aqui estão com a marca da minha outra máquina E24. Então, vamos primeiro configurar aqui todo o nosso arquivo de acordo com a nossa plotter agora, que é a Cami de leitura automática. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, vou selecionar e vou excluir a minha marca e vou aqui em cima de novo, ó, em marca de corte de contorno e clicar para eu fazer essa marca. Só que ele vai aparecer a marca que já estava, que é a primeira marca aqui de 4 pontos na nossa central de desenhos.
de desenho. Então, eu vou vir aqui embaixo, ó, e vou selecionar a marca, aqui, ó, marcação automática Sign 3, que é a marcação da nossa cami. Só que eu vou vir aqui em opções, que se você ver, ó, se você reparar, vou colocar aqui na nossa prancheta, que já tá em formato A4, que a nossa caixa Milk, ela pega praticamente a folha inteira. E se eu colocar ela do jeito que tá aqui, se eu não alterar esse posicionamento das minhas marcas de registro aqui, na hora de fazer a impressão, vai cortar essa marca aqui de baixo e vai cortar um pouquinho dessa marca de cima também, porque elas estão muito próximas da margem da minha folha. Então, a gente vai vir aqui em opções, e tá vendo que tá em 900? Vou colocar em 200 e vou clicar em OK. Agora, as minhas marcas de registro aqui já se aproximaram da minha caixa. Vou clicar aqui, ó, agora em aplicar e pronto. Mas se você não tiver, Maíra, eu não tenho, o meu molde, ele não tá em flex. Eu não vou só mudar a minha marca de registro. Eu vou ter que fazer do zero. Não se preocupe que a gente vai fazer isso aqui junto agora. E por que que eu vou te falar isso? Que é muito mais fácil do que você imagina. Porque o flex, ele abre um monte de tipos de arquivo. Não apenas o arquivo propriamente em flex. Então, você vai conseguir jogar esses arquivos aqui pra dentro, o que vai facilitar a sua vida, ó, 1000 vezes em relação a outros programas de corte que existem por aí. Então, vou vir aqui, ó, em arquivo, vou importar. Agora, eu vou vir aqui na minha pastinha de moldes. E vamos aqui, ó, em moldes da Lê. Viciada em molde, né, gente? Olha só o tanto. Vamos usar a Milk mesmo. Só para mostrar para vocês a versatilidade, assim, pra gente jogar lá dentro do nosso flex. Vou pegar o meu arquivo em DXF, tá vendo, ó? Exatamente desse jeito aqui, que chega pra gente quando você vai em alguma designer e compra o arquivo, ele vai vir assim pra você. Já na pastinha vai vir a caixinha já, que elas já fazem a personalização. Vai vir ele em SVG, vim ele também em PDF, em PNG para você fazer a sua personalização lá dentro do seu programa de edição ou programa de corte, já que a gente pode fazer no Flex também. Mas aí a gente vai utilizar essa marcação aqui em DXF. Vou clicar aqui e vou importar esse arquivo aqui para dentro. Aí o meu programa vai abrir uma janelinha, ó, com a unidade para você escolher qual é a unidade de medida que você está usando. Aqui a gente vai deixar em milímetros mesmo. Vou clicar em OK. E vou clicar aqui em cima, já vai estar o meu arquivo, ó, perfeitinho de corte. Aqui maravilhoso, pra gente já fazer as nossas configurações. A Lê, pelo menos, ela deixa a Lê, a Bel da Paperticulous, a Dai da Metamor Paper, todas essas designs, elas deixam assim uma partezinha que já são uma parte separada do molde, que já é o que a gente vai personalizar, que facilita demais a nossa vida na hora de fazer a máscara dos nossos papéis digitais, na hora que a gente vai fazer a personalização, que é isso daqui, ó. Mas a gente vai separar isso daqui, vai desagrupar, botão direito do mouse e desagrupar, porque a gente vai fazer a configuração de corte só na nossa, no nosso molde mesmo, o que a gente vai cortar. Isso daqui é para personalizar o nosso molde, então a gente não precisa que ele faça esse recorte, não precisa de ter configuração. A gente vai usar isso daqui só como máscara mesmo, se você for personalizar direto aqui no programa. Mas beleza, ver desse jeito é o nosso molde. E como que a gente vai fazer a personalização desse molde aqui agora? Vou selecionar personalização da configuração do molde. Vamos selecionar tudo aqui e vou vir aqui em cima e arranjar corte de contorno, fazer corte de contorno. A minha máquina já vai entender que isso daqui é tudo que ela vai cortar ali na hora da gente fazer o nosso print cut. Só que eu quero fazer com picote e eu não vou fazer o meio corte aqui como vinco. Vou fazer o picote mesmo, que é o que a gente acha mais interessante aqui. Então eu vou selecionar tudo que vai ser picote aqui no meu molde.
Isso aqui também vai ser picote, picote, picote. Aqui vai ser corte e aqui também vai ser corte. Aqui vai ser picote. Peraí, aqui picote também. E agora, o que a gente vai fazer? Selecionei tudo que vai ser picote, deixa eu dar um zoom aqui. Selecionei tudo aqui, ó, que vai ser picote. Vou vir aqui no meu preenchimento, tá vendo? Na minha janelinha de preenchimento. Vou mudar a cor da minha linha, que eu quero que fique vermelho. Vou vir aqui de novo, aqui em cima, em tracejado, e vou levar o meu picote lá embaixo. Na última configuração, que é a que eu já editei. Se você não tem uma configuração preferida aí, você pode vir aqui em editar e colocar, pode dar um print aqui, que essa é a configuração perfeita que eu achei aqui para ateliê. É a que a gente mais usa mesmo, a gente mais gosta. Clique em OK, vou vir aqui em arranjar e vou converter stroke para caminho. E por que que eu vou converter isso, gente? Não canso de falar, é sempre bom frisar isso. Porque na hora que a gente faz essa parte do picote e não converte stroke para caminho, a máquina ela vai entender que toda essa parte de picote aqui é uma linha contínua. Então, quando você for colocar a configuração, ao invés de fazer o picote, ela vai fazer um meio corte ou um corte inteiro, dependendo da configuração que você colocar para fazer esse vinco aqui da sua caixa. Então, agora que a gente já fez, já converteu o nosso stroke para caminho, já deixou tudo já perfeito para fazer o corte, a gente vai selecionar tudo aqui, vai vir aqui na nossa barrinha de ferramentas, corte de contorno. Se você não tiver essa barrinha de ferramentas aqui em cima, não tiver aparecendo, você pode vir aqui, ó, em visualizar e barra de ferramentas, aí vai aparecer tudo que você vai utilizar mais aí. É só você selecionar aqui, ó, habilitar, que já vai aparecer para você, tá vendo? Então é só você ir clicando que vai aparecer essas formas aqui e você já pode colocar já na sua área de trabalho para facilitar a sua vida. Como aqui já tá ali em cima, só vou clicar em concluído, vou vir aqui em marca de corte de contorno. E aqui já está com as configurações que a gente utiliza mesmo, que a gente já colocou ali na nossa outra caixa Milk certinho. Beleza, só clicar aqui em aplicar, lembrando que se não clicar em aplicar, ele não vai ficar. Vou até voltar para vocês verem. Aqui, coloquei ali, se eu não clicar em aplicar e clicar aqui de novo, ele vai sumir. Então, a gente sempre tem que aplicar. Apliquei e pronto, tá feita a nossa configuração de corte. Agora é só colocar a nossa arte aqui dentro da nossa área mesmo de corte e mandar para imprimir e colocar para corte, tudo perfeito. Mas agora vamos voltar aqui para nossa caixa Milk, que é ela que a gente vai fazer a configuração agora, que a gente vai colocar certinho, encaixar, para a gente fazer essa configuração lá no na nossa máquina, para a gente fazer essa função matriz, beleza? Então, primeiro eu vou arrastar aqui a minha arte. Aqui pra dentro, ó, selecionei da minha pasta, joguei aqui pra dentro e vou encaixar a minha arte aqui na minha área de corte. Vou dar um zoom aqui a mais pra gente ver, ficar bem certinho mesmo. Vou arrastar aqui, ó, com as minhas setinhas do teclado. Peraí que eu diminuí lá. Só vim aqui embaixo, ó. Tirei o zoom. Vou aumentar aqui um pouquinho pra encaixar lá em cima. Agora é só ir com o meu mouse aqui de novo. Pronto, agora tá encaixado certinho, ó. Tudo certinho nas linhas, tá vendo? Tudo perfeitinho aqui. E temos um problema. Conseguiu identificar qual é o nosso problema aqui? A nossa parte de impressão
tá passando por cima da nossa área de marcação aqui. Pode ser que se a gente imprimir desse jeito, por ser uma cor mais clara, não dê nada. Mas pode ser que na hora de ler ali a sua máquina confunda a parte impressa daqui com a nossa marcação aqui de cima. Então o que a gente vai fazer? Vou vir aqui na minha forma, na minha ferramenta de forma aqui, ó. Vou pegar um quadrado e vou fazer um quadradinho aqui, ó. Nessa parte onde tem a minha arte coladinha aqui na minha marcação. Vou fazer aqui embaixo também e aqui também. Mas aí você vai e fala, Maíra, por que você não vai fazer? Por que você não coloca a sua margem um pouquinho mais pra cima? Tira do 0 e coloca, tira do 200, 100, coloca no 900 de novo. Porque aí, gente, vai acontecer isso de na hora de imprimir, essa marca aqui de cima ou a marca de baixo, ela corte um pouquinho na hora da impressão devido à margem da minha impressora. Então, para que eu consiga manter essa margem menor aqui, essa marca de corte de contorno menor, e ela não passe por cima da minha arte, eu posso fazer isso direto lá no meu programa de edição, mas como eu não fiz lá, a gente pode fazer aqui e colocar essa parte branca. E como que a gente vai fazer isso? Vou vir aqui na minha setinha, vou clicar, selecionar todos esses quadradinhos retângulos que eu fiz aqui e vou colocar eles em branco. Agora eu vou selecionar também com o meu Shift a minha arte, botão direito do mouse, ordem e para trás. Agora, a minha margem, a minha marca aqui, ó, tá por cima e a minha arte e os quadradinhos brancos estão por baixo. Então, na hora de fazer a impressão, vai ficar essa parte branca aqui e não vai atrapalhar em nada na hora da gente fazer o corte de contorno lá na máquina certinho. Beleza? Agora é só selecionar tudo isso aqui, vir e imprimir e já imprimir pra gente fazer o corte juntinho lá da nossa função matriz. E aí, quando a gente for enviar pra máquina, a gente não pode enviar direto daqui do nosso corte de contorno normal. Por quê? Essa função só funciona se for no pendrive. Então, o que a gente vai fazer? Vou ir como se eu fosse enviar para o corte aqui, ó. Vou selecionar, vou salvar todo o nosso arquivo. Vou vir aqui como se a gente fosse enviar para corte de contorno, tá vendo, ó? Tá aqui o corte. E aí, no modo de envio, tá vendo que tá em enviar agora? Se a gente clicar aqui, ó, em enviar, vai começar o corte lá na minha máquina. Mas isso a gente não vai fazer, porque a gente vai fazer esse envio através do pendrive pra gente fazer a função matriz. Então eu vou vir aqui, ao invés de enviar agora no nosso modo de envio, eu vou colocar salvar para arquivo. Beleza? E vou enviar. Só que antes de enviar, para eu salvar, eu vou configurar exatamente do jeito que eu quero que faça o corte. Primeiro eu quero que faça o meu corte do vinco, né? Vou deixar aqui 230 mesmo e vou deixar 500 de velocidade, porque é só linhas retas, não tem muito detalhe, não vai acontecer nada. Vou deixar aqui, como a gente tá usando o papel de 240, vou deixar no 230 mesmo a marcação. E aqui no nosso corte mesmo, na hora do corte, eu vou deixar 260 e o corte eu vou diminuir aqui para 450. Vou em aplicar, ok. Uma passada só, vou tirar o avanço pós-corte e vou configurar o sobrecorte aqui para 0.554. Agora sim, eu vou enviar aqui, ó, enviou, aí abriu no nosso Product Manager aqui, ó, piscou aqui embaixo, abriu uma nova janelinha pra gente salvar. Vou vir aqui na minha pasta e vou salvar corte milk matriz e vou salvar. Pronto, salvou o nosso arquivo. Vou clicar em concluído aqui e tá prontinho. Agora é só a gente salvar esse nosso arquivo que acabou de gerar aqui. Esse arquivo aqui a gente vai salvar no pendrive e a gente vai colocar na nossa máquina pra gente fazer o corte
e fazer a configuração de corte direto lá na função pendrive, beleza? Então bora pra máquina. Agora eu até mudei meu ambiente de trabalho, vim pra outra mesa porque essa base é muito grande, ó. Ela cabe exatamente as 3 folhas aqui, ó, em pezinhas. Então a gente vai posicionar essas 3 folhas na mesma posição, viradinha na mesma posição, porque ela vai fazer a leitura das 3 de uma vez. Então bora lá. Encaixando aqui na grade certinho, ó, da nossa folha. Não vou pressionar muito ainda, porque a gente vai medir. Aqui, ó. Encaixando uma folha na outra, mantendo retinha, ó. E aqui, por último, encaixei, ficou retinha. Agora o pulo do gato. A gente vai pegar a nossa régua e vai medir a distância do último ponto da primeira folha e o primeiro ponto da segunda. Então aqui a gente vai vir e vai ver quanto de distância que tem. Aqui tá medindo 2,5, ou seja, 25. 2,5 também. E a gente vai fazer essa mesma medição na próxima folha. Aqui, ó. 2,5. E aqui também 2,5. Então, para que essa folha fique firme aqui, a gente vai colocar uma fita crepe. Não precisa ser grande, é só para elas não desgrudarem uma da outra. E vou colocar uma no final. Todas elas posicionadas, a gente vai lá para nossa máquina pra gente configurar tudinho junto por lá. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar pra você é que para esse corte a gente não vai utilizar a máquina. A gente vai usar só o pendrive mesmo. E com o pendrive a gente vai fazer todas as configurações direto da nossa máquina. Então, a primeira coisa é colocar o pendrive ali atrás e eu vou te mostrar o jeitinho certo. E agora, com o nosso pendrive já aqui atrás da máquina, a gente vai ligar. E a gente vai fazer tudo pelo painel da nossa máquina mesmo. Vocês estão vendo que eu já até mudei minha mesa de trabalho, né? Coloquei aqui na ilha, porque essa base, como ela é muito grande, ela precisa de um espaço assim maior mesmo. Então, a primeira coisa vai ser colocar a nossa base na nossa máquina. E lembrando de sempre iniciar para colocar a base na máquina por essa parte maiorzinha. E por que isso? Porque isso daqui vai ser a nossa margem de segurança quando for fazer a leitura nesses últimos pontos aqui. Então a base não vai sair dos roletes. Isso daqui é o que dá segurança para a base ficar firminha até a última folha. Primeiro ponto chave é colocar o nosso porta-lâminas, a pontinha do nosso porta-lâminas em cima da nossa primeira marcação aqui. Então é só ir e fazer esse alinhamento aqui em cima. E lembra do que eu ensinei falando sobre o pontinho aqui de você apertar o menu uma vez, porque te dá mais estabilidade e você consegue fazer de uma forma mais eficaz, né? Você consegue colocar a sua marcação mais fácil, ao invés do carrinho ir muito para um lado ou muito para o outro. Você consegue ter uma autonomia melhor se você deixar ele já na função aqui, ó, pendrive, que é exatamente a função que a gente vai fazer agora. Já tá aqui, ó. Vou apertar online só para iniciar de novo, pra gente fazer junto. Zerei minha mira. Vou apertar menu uma vez, vai aparecer aqui, ó, a função pendrive. Então você vai apertar a mira para dar um ok, para ele detectar o pendrive ali. O nosso arquivo já está aqui. Vou apertar de novo no meio. E aqui é o número de páginas, são 3, porque a gente já colocou as 3 folhas ali. E o espaçamento é aquilo que a gente mediu do espaço entre a última marcação da primeira folha e a primeira marcação da segunda folha, que é 25. Já estava aqui porque eu já estava fazendo esse mesmo molde, né? Então, como já estava na mesma marcação, mas aí é só você diminuir aqui, ó, entre o espaçamento, tá vendo, ó? Pra cima ou pra baixo, você muda o espaçamento e pro lado ou pro outro, você muda a repetição, que é o número de páginas que você colocou, o número de folhas que você colocou na sua base.
Como aqui são 3, vou deixar 3 de espaçamento, deu 2,5, então vai ser 25. Agora é só a gente apertar aqui, ó, na nossa mira, de novo, que a gente já vai dar o comando para a máquina começar ali. Tá lendo o primeiro ponto. Agora já começou o nosso corte, ó. As 3 cortadinhas aqui, ó, perfeitas. Agora a gente vai tirar, lembrando de destacar a base do nosso corte, não o corte da nossa base. E todos os cortes perfeitos de todas as caixinhas, ó. Fala se essa produção de milhões não é a produção que você quer ter aí na sua casa. Já deixa aqui nos comentários se deu para entender tudo certinho. E se você não conseguiu entender, você pode chamar a gente no direct, que a gente vai te ajudar. Mas ficou muito explicadinho, gente, tá muito perfeito. E eu amei essa função com essa base enorme, porque adianta demais o nosso trabalho aqui no ateliê. Agora fala sério, se não é esse corte de milhões, essa produção de milhões que você deseja ter aí no seu ateliê também. E lembrando que para tudo que a gente utilizou aqui, a gente tem cupom de desconto, eu vou deixar aqui embaixo, Mayra Camilo, tudo maiúsculo, para você adquirir tanto a nossa super base, lâminas, a nossa camisinha, para você testar e fazer o seu corte de milhões aí também. Já aproveita para testar e conta tudo pra gente aqui nos comentários. Por enquanto é isso, um beijo e até a próxima!